Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos, irmãos e irmãs. Hoje queremos iniciar esse dia santo, esse dia de meditação, de reflexão, de contemplação da paixão do Senhor. E eu te recebo com alegria, com entusiasmo, com esperança, sabendo que juntos somos mais fortes. A nossa oração se faz presença em muitas outras comunidades, com vida, com otimismo, com vitalidade. Por isso, queremos sentir a paixão do Senhor tocando no nosso coração, para que também nós possamos deixar que o Senhor seja o Senhor que conduz a nossa vida. Por isso, nós queremos cantar. Prova de amor maior não há. A expressão dessa canção reflete tudo aquilo que nosso Senhor Jesus passou em sua paixão. Cantemos. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ouvir a introdução para esta Via Sacra essa que está em comunhão com a meditação feita pela prisão de Pádua, encomendadas pelo Santo Padre, o Papa Francisco. As meditações da Via Sacra deste ano são propostas pela capelânia do estabelecimento prisional de Pádua. Aceitando o convite do Papa Francisco, 14 pessoas meditaram sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-a atual nas suas vidas. Entre elas, há 5 pessoas presas, uma família vítima de um crime de homicídio, a filha de um homem condenado à pena de prisão perpétua,
uma educadora de prisão, um juiz supervisor, a mãe de uma pessoa presa, uma catequista, um frade voluntário, um agente da polícia penitenciária e um padre acusado e mais tarde absolvido definitivamente pela justiça depois de 8 anos de processo ordinário. Acompanhar Cristo pelo caminho da cruz, com a voz rouca das pessoas que povoam o mundo das prisões, é uma oportunidade de assistir ao duelo prodigioso entre a vida e a morte, descobrindo como os fios do bem, inevitavelmente, se entrelaçam com os fios do mal. Contemplar o Calvário por trás das grades é acreditar que uma vida inteira se pode decidir em poucos instantes, como aconteceu ao bom ladrão. Será suficiente encher de verdade tais momentos. O arrependimento pela falta cometida, a convicção de que a morte não é para sempre, a certeza de que Cristo é o inocente injustamente escarnecido. Tudo é possível a quem crê, porque mesmo na escuridão das prisões, ressoa este anúncio cheio de esperança. Nada é impossível a Deus. Se alguém lhe apertar a mão, o homem que foi capaz do crime mais horrendo poderá ser o protagonista da mais inesperada ressurreição. Certos de que, mesmo quando narramos o mal, podemos aprender a deixar o espaço à redenção. Podemos reconhecer no meio do mal também o dinamismo do bem e dar-lhe espaço. É assim que a via crucis se torna uma via lucis. Embora os textos reunidos pelo capelão Padre Marco Posa e pela voluntária Tatiana Mário estivessem escritos em primeira pessoa, decidiu-se não colocar o nome. Quem participou nesta meditação quis emprestar a sua voz a todos aqueles que no mundo partilham a mesma condição. Neste dia, no silêncio das prisões, a voz de um deseja tornar-se voz de todos. Oremos. Ó Deus Pai onipotente, que em Jesus Cristo, teu Filho, assumistes as chagas e os sofrimentos da humanidade, hoje tenho a coragem de te suplicar, como ladrão arrependido, lembra-te de mim. Estou aqui sozinho na tua presença, na escuridão desta prisão, pobre, nu, faminto e desprezado, e peço-te para derramares sobre as minhas feridas o óleo do perdão e da consolação, e o vinho de uma fraternidade que fortalece o coração. Cura-me com a tua graça e ensina-me a manter a esperança no meio do desespero. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Continua, Pai misericordioso, a confiar em mim, a dar-me sempre uma nova oportunidade, a abraçar-me no teu amor infinito. Com a tua ajuda e o dom do Espírito Santo, também eu serei capaz de te reconhecer e servir nos meus irmãos. Amém. Nós iremos iniciar então a Via Sacra
com a meditação dessas pessoas que colocaram suas vidas nas reflexões de cada passo de Jesus. E eu também convido você, na sua casa, acenda uma vela, pegue uma cruz, segure a cruz ou olhe para a cruz. Nós hoje então faremos os passos de Jesus, meditando a Via Sacra que o Papa Francisco fará ainda hoje à noite. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela sua santa cruz o mundo. De novo, Pilatos dirigiu-lhes a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos disse-lhes pela terceira vez: que mal fez ele, então? Nada encontrei nele que mereça a morte. Por isso, vou libertá-lo depois de o castigar. Mas eles insistiam em altos brados, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu que se fizesse o que eles pediam. Libertou o que fora preso por sedição e homicídio, que eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus, que eles queriam. Muitas vezes nos tribunais e nos jornais ribomba este grito: crucifica-o, crucifica-o. É um grito que ouvi ressoar também sobre mim. Fui condenado juntamente com meu pai à prisão perpétua. A minha crucificação começou quando era menino. Quando penso nisto, revejo-me encolhido na caminhonete que me levava à escola, marginalizado pela minha gangues, sem qualquer relacionamento. Comecei a trabalhar quando era criança, sem poder estudar. A ignorância prevaleceu sobre a minha ingenuidade. Além disso, o bullying roubou em ímpetos de infância aquele menino nascido na Calábria na década de 70. Sou mais parecido com Barrabás do que com Cristo, e todavia a condenação mais feroz continua a ser a da minha consciência. De noite, abro os olhos e procuro desesperadamente uma luz que ilumine a minha história. Quando fechado na cela, releio as páginas da Paixão de Cristo, desato a chorar. Depois de 29 anos de prisão, ainda não perdi a capacidade de chorar, de sentir vergonha da minha história passada, do mal praticado. Sinto-me Barrabás, Pedro e Judas numa única pessoa. O passado é algo que me faz arrepiar, mesmo sabendo que é a minha história. Vivi anos sob o regime restritivo do 41 bis e o meu pai morreu confinado na mesma condição. Muitas vezes de noite ouvi-o chorar na cela. Fazia-o às escondidas, mas eu apercebia-me. Estávamos ambos na escuridão profunda, mas naquela não vida sempre procurei algo que fosse vida. Pode parecer estranho, mas a prisão foi a minha salvação. Se para alguém sou ainda Barrabás, não me zango. Sinto no coração que aquele homem inocente, condenado como eu, veio procurar-me a prisão a fim de me educar para a vida. Senhor Jesus, apesar dos altos clamores que nos desorientam, vislumbramos-te no meio da multidão de quantos gritam que deve ser crucificado, e entre eles talvez estejamos nós também, inconscientes do mal em que somos capazes. Das nossas celas, queremos rezar ao teu Pai por aquele que, como tu, não são condenados à morte, e por quantos querem ainda arvorar-se a fazer o teu juízo supremo. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que na reconciliação uma nova oportunidade
para saborear a tua infinita misericórdia. Suplicamos-te que infunda sabedoria para considerar todo homem e toda mulher como templos do teu Espírito e respeitá-los na sua inviolável dignidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação. Jesus é carregado com a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela sua santa cruz remistes o mundo. Os soldados levaram-no para dentro do pátio, isto é, para o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no de um manto de púrpura e puseram-lhe uma coroa de espinhos que tinham entretecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, ó Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam sobre ele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e revestiram-no das suas vestes. Levaram-no então para o crucificar. Naquele verão horrível, a nossa vida de pais morreu juntamente com a das nossas duas filhas. Uma foi assassinada com a amiga do coração pela violência cega de um homem sem compaixão. A outra, que sobreviveu por milagre, ficou privada para sempre do seu sorriso. A nossa foi uma vida de sacrifícios, baseada no trabalho e na família. Aos nossos filhos ensinamos-nos o respeito pelos outros e o valor do serviço prestado a quem é mais pobre. Muitas vezes nos perguntamos, por que desabou precisamente sobre nós este mal? E não encontramos paz, nem mesmo a justiça, na qual sempre acreditamos, foi capaz de lenir as feridas mais profundas. A nossa condenação ao sofrimento permanecerá até o fim. O tempo não aliviou o peso da cruz que nos colocaram aos ombros. Não conseguimos esquecer que ela hoje já não está entre nós. Estamos envelhecidos, cada vez mais indefesos, e somos vítimas da pior dor que existe, sobreviver à morte de uma filha. Custa dizê-lo, mas no momento em que o desespero parece prevalecer, o Senhor tem vindo de diferentes maneiras ao nosso encontro, dando-nos a graça de nos amarmos como esposos, apoiando-nos um no outro, embora com dificuldade. Ele convida-nos a manter aberta a porta da nossa casa ao mais frágil, ao desesperado, acolhendo quem bate a porta mesmo só para um prato de sopa. Para nós, ter feito na caridade o nosso mandamento é uma forma de salvação. Não queremos render-nos ao mal. Com efeito, o amor de Deus é capaz de regenerar a vida, porque antes de nós, o seu Filho Jesus experimentou o sofrimento humano para poder sentir pelo mesmo justa compaixão. Senhor Jesus, custa-nos tanto ver-te espancado, escarnecido e despojado, vítima inocente de uma crueldade desumana. Nesta noite de sofrimento,
dirigimo-nos suplicantes a teu Pai, para lhe confiar todos aqueles que sofreram violências e iniquidades. Oremos. Ó Deus, nossa justiça e redenção, que nos destes o teu único Filho, glorificando-o no trono da cruz, infunde a tua esperança nos nossos corações, para te reconhecermos presente nos momentos escuros da nossa vida. Consola-nos em toda a aflição e sustenta-nos nas provações, à espera do teu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela sua santa cruz remistes o mundo. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos salva caiu sobre ele. Fomos curados pelas suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um seguindo seu caminho. Mas o Senhor carregou sobre ele todos os nossos crimes. Meditação de uma pessoa presa. Foi a primeira vez que caí, mas aquela queda foi para mim a morte. Tirei a vida de uma pessoa. Bastou um dia para passar uma vida irrepreensível à realização de um gesto no qual se encerra a violação de todos os mandamentos. Sinto-me a versão moderna do ladrão que se dirige a Cristo implorando: lembra-te de mim. Mais do que arrependido, imagino-o como alguém que está consciente de se encontrar no caminho errado. Da minha infância, recordo o ambiente frio e hostil onde cresci. Bastava individuar uma fragilidade no outro para traduzi-la numa forma de divertimento. Procurava amigos sinceros, queria ser aceito como era, mas sem sucesso. Sofria para a felicidade dos outros, sentia os obstáculos que me criavam, só me pediam sacrifícios e regras que deviam respeitar. Sentia-me um estranho para todos e procurei a todo custo uma desforra da minha parte. Não me dera conta de que o mal crescia lentamente dentro de mim, até que uma noite soou a minha hora das trevas. Num instante, como uma avalanche, desencadearam-se-me as lembranças de injustiças sofridas na vida. A raiva assassinou a gentileza. Cometi um mal imensamente maior do que todos aqueles que recebera. Depois, na prisão, a injúria dos outros tornou-se desprezo por mim mesmo. Pouco faltava para acabar com a vida. Estava no limite extremo. Arrastara também a minha família para o precipício. Por minha causa, perderam o seu sobrenome, a boa reputação, tornaram-se apenas a família do assassino.
Não procuro desculpas nem descontos. Expiarei a minha pena até ao seu último dia, porque na prisão encontrei pessoas que me devolveram a confiança perdida. Não pensar que existia no mundo a bondade foi a minha primeira queda. A segunda, o homicídio, foi quase uma consequência, já estava morto por dentro. Senhor, também tu acabastes por terra. A primeira vez é possivelmente a mais dura, porque tudo é novo, o embate é forte e prevalece a confusão. Confiamos a teu Pai todos aqueles que se fecham nas suas próprias razões e não conseguem reconhecer as culpas cometidas. Amém. Oremos. Ó Deus, que erguestes o homem da sua queda, nós te suplicamos, vem em ajuda da nossa fraqueza e dá-nos olhos para contemplar os sinais do teu amor espalhados na nossa vida diária. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua. Meditação de uma mãe, de uma pessoa presa. Nem sequer por um momento senti a tentação de abandonar o meu filho à sua pena. No dia da sua prisão, toda a nossa vida, a família inteira entrou com ele na prisão. Ainda hoje não se aplaca o juízo das pessoas. É uma lâmina afiada. O dedo em riste contra todos nós torna mais pesado o sofrimento que já trazemos no coração. As feridas crescem a cada dia que passa, tirando-nos até a respiração. Sinto a proximidade de Nossa Senhora. Ajuda-me a não me deixar esmagar pelo desespero, a suportar a maldade. A ela confiei o meu filho. Só a Maria posso confiar os meus temores, já que ela própria os experimentou enquanto subia para o Calvário. No seu coração, sabia que o filho não poderia escapar à maldade do homem, mas não o abandonou. Estava lá, partilhando a sua dor, fazendo-lhe companhia com a sua presença. Imagino que Jesus, elevando o olhar, cruzasse seus olhos com os dela, cheios de amor, e já não se sentisse só. Assim quero fazer também eu. Tomei sobre mim as culpas do meu filho, pedi perdão também pelas minhas responsabilidades. Sobre mim imploro a misericórdia que só uma mãe consegue sentir, para que o meu filho possa voltar a viver depois de ter expiado a sua pena.
Rezo continuamente por ele, para que possa, dia após dia, tornar-se um homem diferente, capaz de amar novamente a si mesmo e aos outros. Senhor Jesus, o encontro com sua mãe ao longo do caminho da cruz é talvez o mais comovente e doloroso. Entre o olhar dele e o teu, colocamos o de todos os familiares e amigos que se sentem dilacerados e impotentes pela sorte dos seus queridos. Amém. Oremos. Ó Maria, Mãe de Deus e da Igreja, fiel discípula do seu Filho, voltamo-nos para ti a fim de confiar ao teu olhar solícito e à guarda do teu coração materno o grito da humanidade, que geme e sofre à espera do dia em que serão enxugadas todas as lágrimas dos nossos rostos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vê a dor da mãe amada que se encontra desolada com seu filho em aflição, com seu filho em aflição. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação. Jesus é ajudado pelo Cirineu. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para levar atrás de Jesus. Com a minha profissão, a meditação é de uma pessoa presa. Com a minha profissão, ajudei as gerações de crianças a caminharem com a coluna vertebral direita. Mas um dia achei-me por terra. Foi como se me tivessem quebrado a coluna. O meu trabalho tornou-se o motivo invocado para uma condenação infame. Entrei na prisão, a prisão entrou na minha casa. Desde então, tornei-me um vagabundo para a cidade. Perdi o meu nome, chamam-me pelo nome do crime de que me acusa a justiça. Já não sou o dono da minha vida. Quando penso nisso, vem-me à mente aquela criança de sapatos, os pés encharcados, as roupas usadas. Eu era então aquela criança. Mais tarde, um dia prenderam-me 3 homens de uniforme, um protocolo rígido, a prisão que me engole vivo no seu cimento. A cruz que me carregaram aos ombros é pesada. Com o tempo aprendi a conviver com ela, a olhá-la de frente, a chamá-la pelo nome. Passamos noites inteiras fazendo-nos companhia um para o outro. Dentro das prisões, Simão de Cirene todos o conhecem. É o segundo nome dos voluntários, de quem sobe este calvário para ajudar a levar uma cruz. São pessoas que rejeitam a lei da quadrilha, ouvindo a sua consciência. Depois, Simão de Cirene é o meu companheiro de cela. Conheci-o na primeira noite passada na prisão. Era um companheiro de cela. Era um homem que vivera durante anos num banco do jardim, sem afetos nem rendimentos. A sua única riqueza era uma caixa de brioches. Ele, guloso de doces, insistiu para que eu a levasse à minha esposa na primeira vez que ela me veio ver. Ela chorou por aquele gesto tão inesperado como carinhoso. Estou envelhecendo na prisão. Sonho voltar um dia a confiar no homem.
torna-me um sirineu da alegria para alguém. Senhor Jesus, desde o momento do teu nascimento até ao encontro com um desconhecido que te levou à cruz, quiseste precisar da nossa ajuda. Também nós, como sirineu, queremos fazer-nos próximo dos nossos irmãos e das nossas irmãs e colaborar com a misericórdia do aliviar o jugo do mal que os oprime. Amém. Oremos. Ó Deus, defensor dos pobres e conforto dos aflitos, restaura-nos com a tua presença e ajuda-nos a carregar todos os dias o suave jugo do teu mandamento de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O caminho do Calvário, um auxílio é necessário. Não lhe nega o sirineu, não lhe nega o sirineu. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sexta estação. A Verônica limpa o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O meu coração murmura por ti, os meus olhos te procuram. É a tua face que eu procuro, Senhor. Não desvies de mim o teu rosto, nem afastes com ira o teu servo. Tu és o meu amparo, não me nem abandones, ó Deus, meu Salvador. Meditação de uma pessoa, de uma catequista da paróquia. Como catequista, limpo tantas lágrimas, deixando-as correr. Não se podem conter dentro das margens as inundações de corações dilacerados. Muitas vezes encontro homens desesperados que nas trevas da prisão procuram um porquê do mal que lhes parece infinito. Estas lágrimas têm o sabor da solidão, do remorso e da falta de compreensão. Muitas vezes imagino Jesus na prisão no meu lugar. Como limparia aquelas lágrimas? Como apaziguaria a angústia daqueles homens que não encontram uma via de saída para aquilo que se tornaram, sucumbindo do mal? Encontrar uma árduo, muitas vezes incompreensível para as nossas lógicas humanas, pequenas e limitadas. O caminho que Cristo me sugere é contemplar sem medo aqueles rostos desfigurados pelo sofrimento. É-me pedido para ficar ali, ao pé, respeitando os seus silêncios, ouvindo a dor, procurando olhar para além dos preconceitos, tal como Cristo. A cada um, incluindo as pessoas presas, todos os dias é oferecida a possibilidade de se tornar uma pessoa nova, graças àquele olhar que não julga, mas infunde vida e esperança. E assim, as lágrimas caídas podem tornar-se o germe de uma beleza que era difícil até mesmo de se imaginar. Senhor Jesus, a Verônica teve compaixão de ti, encontrou um homem a sofrer e descobriu o rosto de Deus. Em oração, confiamos o teu Pai, os homens e mulheres do nosso tempo que continuam a limpar as lágrimas de tantos nossos irmãos.
Oremos. Ó Deus, verdadeira luz e fonte da luz, que na fraqueza revelas a onipotência e o amor externo, imprime em nossos corações o teu rosto, para que saibamos reconhecer-te nos padecimentos da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o rosto ensanguentado por Verônica enxugado, que no pano apareceu, que no pano apareceu. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para dividirem entre si as suas vestes. Meditação de uma pessoa presa. Quando passava em frente de uma prisão, voltava a face para o outro lado, pois eu dizia para mim: nunca irei parar lá dentro. Nas vezes que a olhava, respirava melancolia e escuridão. Parecia-me passar junto de um cemitério de mortos-vivos. Um dia, porém, acabei eu atrás das grades, juntamente com meu irmão, e como se isto não bastasse, trouxeram aqui para dentro também o meu pai e minha mãe. De terra estranha que era, a prisão tornou-se a nossa casa. Nós, homens, estávamos numa cela, a nossa mãe noutra. Eu olhava para eles e sentia vergonha de mim mesmo. Deixei de sentir vontade de me chamar homem. Então, estão a envelhecer na prisão por minha culpa. Caí por terra 2 vezes. A primeira, quando o mal me fascinou, eu cedi. Vender droga, aos meus olhos, valia mais do que o trabalho de meu pai, que rompia as costas 10 horas por dia. A segunda foi quando, depois de ter arruinado a família, comecei a perguntar-me: quem sou eu para Cristo? Quem sou eu para que Cristo morra por mim? O grito de Jesus: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem, leio-os nos olhos de minha mãe. Tomou sobre si a vergonha de, às escondidas, se desesperava, vergonha de todos os homens da casa, para salvar a família. Em teu rosto de meu pai, que às escondidas se desesperava na cela, só hoje consigo admiti-lo. Daqueles anos eu não sabia o que fazia. Agora que o sei, com a ajuda de Deus, estou procurando reconstruir a minha vida. Devo isto aos meus pais. Há alguns anos venderam as nossas coisas mais queridas, porque não me queriam vagabundo pela estrada. Devo isto, sobretudo, a mim mesmo. A ideia de que o mal continue a mandar na minha vida é insuportável. Esta tornou-se a minha via sacra. Senhor Jesus, estás por terra outra vez, sobrecarregado pelo meu apego ao mal, pelo meu medo de não conseguir ser uma pessoa melhor. Com fé, dirigimo-nos a teu Pai, rezando-lhe
por todos aqueles que ainda não souberam fugir do poder de Satanás, do fascínio das suas obras e das suas inúmeras formas de sedução. Amém. Oremos. Ó Deus, que não nos deixas nas trevas e na sombra da morte, sustenta a nossa fraqueza, livra-nos das cadeias do mal e protege-nos com o escudo da tua força, para podermos cantar eternamente a tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Outra vez desfalecido pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador, pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão de então dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Meditação da filha de um homem condenado à prisão perpétua. Como filho de uma pessoa presa, quantas vezes ouvi fazer-me a pergunta: gosta do teu pai? Mas já alguma vez pensastes no sofrimento que teu pai causou às vítimas? Em todos esses anos nunca me esquivei de dar a resposta: com certeza, é-me impossível não pensar nisso. Depois também eu lhes faço uma pergunta: já alguma vez pensastes que eu fui a primeira de todas as vítimas das ações de meu pai? Desde há 28 anos que estou descontando a pena de crescer sem pai. Ao longo de todos esses anos, vivi com raiva, inquietação, melancolia. A sua falta é cada vez mais pesada de suportar. Atravessei de sul a norte da Itália para estar ao pé dele. Conheço as cidades, não pelos seus monumentos, mas pelas prisões que visitei. Pareço Telemaco quando parte à procura de seu pai Ulisses. A minha é uma volta à Itália, de prisões e de afetos. Anos atrás, perdi o amor, porque sou filha de um homem preso. A minha mãe caiu vítima de depressão, a família desabou. Fiquei eu, com o meu pequeno salário, a suportar o peso dessa história em frangalhos. A vida forçou-me a ser mulher, sem me deixar tempo de ser menina. Em nossa casa é tudo uma via sacra. O pai é um dos condenados à prisão perpétua. No dia em que me casei, sonhava tê-lo ao meu lado. Também então pensou em mim a centenas de quilômetros de distância. É a vida. Vou repetindo a mim mesma para ganhar coragem. É verdade. Há pais que por amor aprendem a esperar os filhos amadurecerem. A mim, por amor,
acontece de esperar o regresso do Pai. Por aqueles como nós, a esperança é uma obrigação. Senhor Jesus, sentimos a advertência às mulheres de Jerusalém como um aviso para cada um de nós. Convida-nos à conversão, passando de uma religião sentimentalista para uma fé enraizada na Tua palavra. Rezemos por aqueles que são forçados a suportar o peso da vergonha, o sofrimento do abandono, o vazio de uma presença. E por cada um de nós, para que não se permita que as culpas dos pais recaiam sobre os filhos. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de toda bondade, que não abandonas os teus filhos nas provações da vida, dá-nos a graça de poder descansar no teu amor e gozar sempre da consolação da tua presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Das mulheres que choravam, que fiéis o acompanhavam, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. É bom para o homem carregar o jugo desde a sua juventude, que se recolha em silêncio quando o Senhor o ponha à prova, que ponha a sua boca na cinza, talvez encontre esperança, que apresente a face a quem o fere e suporte as afrontas. Porque o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Embora castigue, tem compaixão, porque é grande o seu amor. Meditação de uma pessoa presa. Cair por terra nunca é agradável, mas cair uma e outra vez, além de não ser bonito, torna-se também uma espécie de condenação, como se a pessoa já não fosse capaz de ficar em pé. Como homem, caí demasiadas vezes, e o mesmo número de vezes me levantei. Na prisão, penso frequentemente nas inúmeras vezes que uma criança cai por terra antes de aprender a caminhar. Vou me convencendo de que tais quedas servem de ensaio geral para quando se cair, mais tarde, já adultos. Quando era criança, vivia a prisão dentro de casa, vivia na angústia da punição, alternando entre a tristeza dos adultos e a despreocupação das crianças. Daqueles anos, recordo a irmã Gabriela, a única imagem de festa. Foi a única a entrever o melhor dentro do meu pior. Como Pedro, procurei e encontrei 1000 desculpas para os meus erros. O fato estranho é que um fragmento de bem ficou sempre aceso dentro de mim. Na prisão, tornei-me avô. Perdi a gravidez da minha filha. A minha neta um dia não contarei o mal que cometi, mas apenas o bem. Falar-lhe-ei de quem, quando eu estava por terra, me trouxe a misericórdia de Deus. Na prisão, o verdadeiro desespero é sentir que já nada na tua vida tem sentido.
é o ápice do sofrimento. Sente-se a pessoa mais sozinha de todos os solitários do mundo. É verdade que fiquei desfeito em 1000 pedaços, mas o belo é que estes pedaços ainda se podem todos se recompor. Não é fácil, mas é a única coisa que ainda tem um significado dentro de mim. Senhor Jesus, é a terceira vez que caís por terra e, quando todos pensam que é o fim, mais uma vez te levantas. Com confiança, colocamo-nos nas mãos de teu Pai, entregamos-lhes quantos se sentem presos nos abismos dos seus erros, para que tenham a força de se levantar e a coragem de se deixarem ajudar. Amém. Oremos. Ó Deus, fortaleza de quem espera em Ti, que concedes viver em paz a quantos seguem os Teus ensinamentos. Sustenta os nossos passos temerosos, levanta-nos das quedas das nossas infidelidades, derrama sobre as nossas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoa, Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 10ª estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça, de alto a baixo, não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre eles as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Meditação de uma educadora penitenciária. Como educadora penitenciária, vejo entrar na prisão o homem desprovido de tudo, vem despojado de toda a dignidade por causa das culpas cometidas, de todo o respeito por si e pelos outros. Todos os dias me dou conta de que a sua autonomia diminui atrás das grades. Precisa de mim mesma para escrever uma carta. São estas criaturas alienadas que me estão confiadas, homens desamparados, exasperados na sua fragilidade, muitas vezes privados do necessário para entender o mal cometido. Por vezes, parecem bebês recém-nascidos que ainda podem ser moldados. Percebo que a sua vida pode recomeçar com outra direção, virando as costas definitivamente para o mal. Porém, as minhas forças debilitam-se com o passar dos dias. Ser uma miscelânea de raiva, sofrimento e maldades incubadas acaba por desgastar mesmo o homem e a mulher mais preparados. Escolhi este trabalho depois que a minha mãe foi morta num acidente frontal por um rapaz drogado.
aquele mal, decidi imediatamente responder com a força do bem. Mas, apesar de gostar desse trabalho, às vezes custa-me encontrar a força para continuar. Nesse serviço tão delicado, precisamos de não nos sentir abandonados para podermos apoiar as inúmeras existências que nos são confiadas e que diariamente correm o risco de naufragar. Senhor Jesus, ao contemplar-te despojado das tuas vestes, sentimos embaraço e vergonha, pois, logo a partir do primeiro homem, à vista da verdade nua e crua, começamos a escapar. Escondemo-nos atrás de máscaras de respeitabilidade e tecemos roupas enganadoras, muitas vezes com os frangalhos rompidos dos pobres, usadas pela nossa sede gananciosa de dinheiro e poder. Que teu Pai tenha piedade de nós e nos ajude, com paciência, a ser mais simples, transparentes, verdadeiros, capazes de abandonar definitivamente as armas da hipocrisia. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos tornas livres com a tua verdade, despoja-nos do homem velho, que faz resistência em nós, e reveste-nos da tua luz, para sermos no mundo o reflexo de tua glória no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Das suas vestes despojado, tão chagado e pisado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus, pela Virgem dolorosa, vossa mãe piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quando chegaram ao lugar, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Depois, deitaram sortes para dividir entre si as suas vestes. O povo permanecia ali a observar, e os chefes zombavam, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Os soldados também troçavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por cima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra,
repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam, mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Meditação de um sacerdote acusado e depois absolvido. Cristo pregado na cruz, quantas vezes, como sacerdote, meditei sobre esta página do Evangelho. Mas quando um dia me meteram na cruz, senti todo o peso daquele lenho. A acusação era feita de palavras duras como pregos. A subida tornou-se íngreme. O sofrimento penetrou-me na pele. O momento mais escuro foi quando vi o meu nome afixado fora do tribunal. Naquele momento, compreendi que era um homem, obrigado a demonstrar a sua inocência, sem ser alguém culpado. Fiquei pendurado na cruz durante 10 anos. Foi a minha via sacra povoada por dossiês, suspeitas e acusações, insultos. Nos tribunais, sempre procurava o crucifixo pendurado. Fixava-o enquanto a lei investigava sobre a minha história. Por um momento, a vergonha levou-me a pensar melhor acabar com a vida. Depois, porém, decidi continuar a ser o padre que sempre fui. Nunca pensei em encurtar a cruz, nem sequer quando a lei me concedia. Escolhi sujeitar-me ao julgamento comum. Devia-me a mim, aos rapazes que eduquei nos anos do seminário, às suas famílias. Na subida do meu Calvário, encontrei-os a todos ao longo do caminho. Tornaram-se os meus sirineus, suportaram comigo o peso da cruz, limparam-me tantas lágrimas. Muitas deles rezaram juntamente comigo, pelo rapaz que me acusou, e nunca deixaremos de o fazer. No dia em que fui absolvido com a fórmula plena, descobri que era mais feliz do que 10 anos antes. Palpei a ação de Deus